Fala pessoal, estamos começando aqui mais um vídeo do canal Matemática Completa. Hoje, primeiro vídeo de 2022 e vamos resolver aí a prova do PISM 2020, parte objetiva. Aqui no canal nós já temos várias provas do PISM resolvidas, PISM 2021, PISM 2019, PISM 2010, PISM 2017, 2018. Se você não viu, veja. E hoje nós estamos resolvendo aqui a prova de 2020. São 5 questões envolvendo a matéria do primeiro ano do ensino médio. Peço que se goste do vídeo, se inscreva no canal e dê like para impulsionar o canal. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá começar a questão número 11, que é a primeira questão do PISM 2020, de matemática, que diz o seguinte: sejam A o conjunto formado pelos números pares que pertencem ao intervalo 10 raiz de 2 e 20 raiz de 3. E B, o conjunto formado pelos múltiplos de 3 que pertencem ao intervalo 5 raiz de 3 e 10 raiz de 5. Ok? Então, vamos lá. A gente tem dois conjuntos, o conjunto A, certo? E o conjunto B. O conjunto A são só números pares, que estão no intervalo específico, e o conjunto B são múltiplos de 3, que estão no intervalo específico. Ok. Quantos elementos possui o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B, mas que não pertencem a A? Bom, na linguagem de conjuntos, os elementos que pertencem a um conjunto, mas não pertencem ao outro, é a subtração, né? Então, é B menos A. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que investigar quem é o A, quem é o B. Depois, a gente vai ter que fazer a operação B menos A. Então, vamos lá. O conjunto A, eles são números pares. Ok? Só que não é qualquer número par. Tem que estar dentro desse intervalo. 10 raiz de 2 e 20 raiz de 3. Então, vamos tentar entender quem é esse intervalo aqui. 10 raiz de 2 e 20 raiz de 3, certo? Bom, 10 raiz de 2, né? O raiz de 2, todo mundo sabe que é aproximadamente 1,4. Então, é 10 vezes 1,4. Ou seja, é aproximadamente 14, certo? E o 20 raiz de 3 é aproximadamente quanto? Ó, o raiz de 3, a gente sabe que é aproximadamente 1,7. Então, é 20 vezes 1,7. Então, imagina que fosse 10. 10 vezes 1,7 é 17. Então, 20 vezes é o dobro, é 34. Então, é aproximadamente aí 34. Então, eu quero todos os números pares que estão entre 14 e 34. Obviamente, o 14 não entra. Por quê? Porque aqui é 14, alguma coisa. Porque raiz de 2 não é 1,4 exato. É 1,4 alguma coisa. Então, no 10 raiz de 2, fica 14 alguma coisa. Então, o número par que vai entrar é o próximo, né? Então, é o 16. Então, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e acabou. O 34 também não entra pelo mesmo motivo, porque aqui é 34, alguma coisa, porque aqui é 1,7 alguma coisa, né? Então, a gente encontrou o conjunto A. Agora, vamos encontrar o conjunto B. O conjunto B, eles são os múltiplos de 3 que pertencem a esse intervalo aqui. Então, vamos entender quem é esse intervalo. 5 raiz de 3 e 10 raiz de 5. Né? Bom, então, 5 raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, é 5 vezes 1,7. Se fosse 10, seria 17. Dividido por 2, daria 8, 17 dividido por 2 é 8,5. 8,5. Então, ali é aproximadamente 8,5. Dá aproximadamente. E o 10 raiz de 5, né? Aí a gente tem que entender quanto que é a raiz de 5, né? E então, a raiz de 5, ela é aproximadamente quanto, né? Ela é aproximadamente 2,2, tá?
Ou seja, 10 vezes 2,2 é 22, ou seja, vai dar 22, alguma coisa. Então, eu quero todos os múltiplos de 3. Então, o primeiro múltiplo de 3 depois de 8,5 é o 9. Depois vem o 12, depois vem o 15, o 18 e o 21. Né? Porque aí depois o 24 passa do 22. Então, esses são os múltiplos de 3 que estão dentro desse intervalo aí. E aí eu quero a operação B menos A. B menos A é todo mundo que está em B, mas não está em A. Então, os números que estão em B e não estão em A são qual? O 9 está em B, mas não está em A, ok. O 12 está em B e não está em A, ok também. O 15 está no B e também não está no A, ok. O 18 está no B, mas está no A também, então o 18 está sendo cortado. E o 21 está no B e não está no A, ok. Então eu quero saber quantos elementos, ou seja, 9, 12, 15 e 21. Então eu quero saber o número de elementos desse conjunto B menos A, que são 4 elementos, ou seja, letra B. Ok? Então, essa foi a questão número 11 do PISM 2020, ou a primeira questão objetiva de matemática. Vamos agora para a questão 12. Bom, então agora vamos começar aí a questão número 12, que diz o seguinte: no plano cartesiano a seguir, estão representados os gráficos das funções f e g definidas para todo número real. Ok. Então, aqui nós temos duas funções, a função f e a função g, sendo a função f uma função do segundo grau e a função g uma função do primeiro grau, né, pelo gráfico, que a função f é uma parábola e a função g é uma reta. Né? O intervalo real, para os valores de x que satisfazem f de x vezes g de x maior que zero é... Então, o que a gente tem aqui é a famosa inequação produto, tá? No PISM, gente, quem olhou aí os vídeos das provas anteriores e quem costuma fazer as provas anteriores sabe que inequação produto é um tema muito recorrente no PISM, tá? Todo ano cai inequação produto. Entretanto, essa questão é um pouquinho mais fácil do que as questões dos anos anteriores. Por quê? Porque nesse caso foi dado o gráfico e não a fórmula da função. Geralmente eles dão a fórmula, aí você tem que achar a raiz, você tem que achar o gráfico. Dessa vez eles deram o gráfico. Entretanto, você tem que ter um cuidado que é o seguinte: você vai ter que pegar essas informações do gráfico e separar. Então você tem que pegar o gráfico F e separar do gráfico G para ficar mais nítido, para você conseguir enxergar melhor. E depois você fazer a inequação produto, que nada mais é do que uma regra de sinais, né? Porque eu quero descobrir quais multiplicações dão positivo, correto? Então eu quero isso aqui, ó, f de x vezes g de x seja maior que zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a reta real do f de x, ou seja, eu vou fazer a análise de sinal da função f. Lembrando que aqui é uma reta real. Se você olhar a função f, ela é uma parábola que está entrando aqui no eixo no x igual a 1 e no x igual a 4, ou seja, são as raízes da função. Nesses pontos, é o local que a função vale zero, né? Todo mundo que está entre 1 e 4 está na parte de baixo do gráfico, ou seja, está na parte negativa. Todo mundo que está antes de 1 e depois de 4 está na parte positiva. Então, eu vou colocar essa informação separada aqui, porque senão mistura com a informação da função do primeiro grau e é difícil de entender. Então, vamos colocar o número 1 aqui e o número 4 aqui. Lembrando que a gente vai colocar a bolinha aberta, porque aqui no símbolo da inequação nós temos o maior. A gente colocaria bolinha fechada se a gente tivesse o maior ou igual, tá? Mas como a gente tem o maior, aí a gente coloca a bolinha aberta, ou seja, o 1 e o 4 não entram na parada.
porque se for 1 e se for 4, dá 0. E não maior que 0, que é o que eu quero. Se fosse maior ou igual, aí daria 0 também. Que é maior ou igual a 0, certo? E aí, agora nós vamos fazer aqui a regra de sinal. Ó. Antes de 1, pelo gráfico, é positivo. Entre 1 e 4 é negativo. E maior que 4 é positivo. Ok? Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a função g de x. Na função g de x, também é uma reta real, nós temos que o gráfico encosta no ponto 2, ou seja, bolinha aberta no 2. Depois do 2, ó, nós temos a parte positiva. Antes do 2, nós temos a parte negativa. Então, antes do 2 é negativo e depois do 2 é positivo. Feito isso, agora nós vamos fazer a reta solução, que é a reta da multiplicação do f de x com o g de x. Nessa reta, eu vou colocar todos os números de todas as retas. Então, eu vou colocar aqui o número 1, com a linha aberta. Eu vou colocar o número 2, bolinha aberta. E eu vou colocar o número 4. E vou analisar cada intervalo. Então, antes do 1, nós temos mais com menos, menos. Entre o 1 e o 2, nós temos menos vezes menos, mais. Está vendo? Estou fazendo a multiplicação. Menos vezes menos, mais. Análise do sinal. Entre 2 e 4, menos vezes mais, menos. E depois de 4, mais vezes mais, mais. Eu quero as regiões positivas, maiores do que zero. Então, é isso aqui e isso aqui. Ou seja, o x ele tem que ser maior que 1 e menor que 2, ou o x tem que ser maior que 4. Tá vendo? Então, vamos achar a alternativa. O x tem que estar entre 1 e 2, ou eles têm que ser maior que 4. Letra D. Beleza? Então, o que você faz toda vez que tiver uma inequação produto é a análise de sinal das funções. Se você não tivesse o gráfico e tivesse só a fórmula, aí você teria que achar o gráfico, você teria que fazer o gráfico, achar as raízes, fazer o gráfico. Tá? Achar as raízes, basicamente é isso. Tranquilo? Então, aí a gente tem essa questão nos pismos anteriores, mas esse ano já mostrou o gráfico para a gente, por isso foi mais fácil do que os anos anteriores. Bora agora para a questão número 13. Bom, pessoal, vamos aí começar então a questão 13, essa sim, uma questão bem diferente aí do PISM, né? Vamos ver. Em um jogo pedagógico, peças de dominó apresentam algumas formas geométricas pintadas na cor cinza em suas faces superiores. A vista superior de uma dessas peças está ilustrada na figura a seguir. Então, nós temos aqui, né, a figura, né, que representa a peça do jogo pedagógico, correto? Uma parte da figura são quadradinhos, né, parece medidas iguais, e na parte direita a gente tem triângulos, né, alguns cinzas e outros brancos, e os triângulos eles não são iguais, são triângulos diferentes. A face superior dessa peça é formada lá por dois quadrados de mesma dimensão, ficando um dos quadrados subdividido em pequenos quadrados congruentes, ou seja, quadrados e medidas iguais, e o outro fica subdividido em triângulos, que não são necessariamente congruentes, como a gente já tinha falado. A fração que representa a porção da área da superfície da face superior que ficou pintada ali na cor cinza, em relação à área da face superior da peça, né, total, então o que eu quero? Eu quero descobrir aqui a área cinza dividido pela área total. É isso que eu quero descobrir. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos tentar descobrir aí a área cinza primeiro, depois a área total, e a gente vai ter que dividir isso aí. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a minha ideia, claro que deve ter outras maneiras de se fazer, mas a minha ideia de calcular a área cinza nesse caso foi chamar o lado desse quadradinho de x. Porque como todos os quadradinhos são iguais, então aqui também vai ser x, aqui também vai ser x, aqui também vai ser x, aqui também vai ser x. Ou seja, o lado do quadradão vai ser o quê? 5x, certo? E o lado do quadradinho vai ser x.
O lado do quadradinho vai ajudar a gente a achar a área dessa parte da esquerda. E a área do quadradão vai ajudar a gente a achar a parte da direita. Então, vai ser o seguinte, vamos achar a primeira parte da esquerda. Então, ó, área cinza esquerda. Nós temos aqui vários quadradinhos de área x vezes x, né? Base vezes altura. Ou seja, de área x ao quadrado. Quantos quadradinhos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, nós temos 13 quadradinhos de área x ao quadrado. Então, a área da cinza esquerda é 13x ao quadrado, certo? Agora, vamos tentar descobrir a área cinza direita, né? Que é um pouco mais difícil, né? Vamos lá. Bom, esse triângulo aqui, ó, de cima, ele tem uma base 5x, que o quadrado é igual, e uma altura igual a x, que é o lado do quadradinho. Então, esse triângulozinho aqui primeiro é 5x vezes x, ou seja, 5x ao quadrado, dividido por 2, né? Porque é base vezes altura dividido por 2, a área do triângulo. Além desse triângulo, a gente tem outros também. A gente tem esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo também tem base 5x e também tem altura x, ou seja, é o mesmo triângulo do de cima, né? Então, vai ser também 5x ao quadrado sobre 2. Aí, a gente tem esse terceiro quadradinho aqui, onde a base é x e a altura é isso aqui, ó, é 5x. Ou seja, nós temos outro triângulo também com 5x e x, ou seja, 5x ao quadrado sobre 2. E os de baixo também são iguais, 5x e x, ou seja, a gente também tem outros dois triângulos aí com a mesma área. Então, aí, vamos fazer essa conta, né? Aqui, então, é 5 vezes, ou seja, 25x ao quadrado sobre 2, certo? Então, essa é a área cinza direita, beleza? Ou seja, a área cinza total é 13x ao quadrado mais 25x ao quadrado sobre 2. Então, a área cinza total é 13x ao quadrado mais 25x ao quadrado sobre 2. Então, fazendo aqui a fração, né? O MMC de 1 e 2 é 2. Então, fica tudo 2 aqui. 2 dividido por 1, 2 vezes 13, 26x ao quadrado. 2 dividido por 2, 1 vezes 25x ao quadrado, 25x ao quadrado. 26x ao quadrado mais 25, 51x ao quadrado sobre 2. Então, essa é a área cinza. Agora, nós vamos calcular a área total. Bom, a área total é um pouco mais fácil, porque aí é um retângulo, né? Aqui a base é 5x e 5x, ou seja, a base é 10x e a altura é 5x, ou seja, é 10x, então a área total é 10x vezes 5x, certo? Então, é 50x ao quadrado. Então, essa é a área total. Então, área cinza dividido por área total vai ser 51x ao quadrado sobre 2, dividido por 50x ao quadrado. Fazendo a regra de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, o x ao quadrado corta, então fica 51 vezes 1, 51, e 2 vezes 50, 100. 51 sobre 100. Então, é a letra B, beleza? Confesso para você que a primeira vez que eu vi essa questão, eu pensei em usar fração, mas o conceito de fração não é válido nesse caso, porque as porções cinzas têm áreas diferentes. Uma área é quadradinho e outra área é triângulo. Então, por isso não dá para usar o conceito de fração nesse caso de uma maneira legal. O ideal é fazer dessa maneira, usando realmente área de figuras planas. Então, 51 sobre 100. Ok? Deve ter outras maneiras de fazer. Comenta aí se você descobriu outras formas de fazer essa questão. Vai ser interessante para a gente trocar essa ideia. Beleza? Bora agora para a questão 14.
Bom, pessoal, vamos aí começar então a questão número 14, que diz o seguinte. Na figura abaixo, o ponto A é vértice comum dos triângulos retângulos ABC, ACD e ADE. Então, a gente tem essa figura aí, formada então por 3 triângulos retângulos. O comprimento do segmento EC em centímetros é... Então, eu estou querendo descobrir o segmento EC, ó. Vou pintar o segmento EC aqui. É todo esse segmento. Então, vou chamar aqui de X e aqui de Y. E aí, a gente vai ter que descobrir o X e o Y para a gente somar depois, né? Vamos começar analisando o X, porque está num triângulo retângulo que já temos uma informação, que é o raiz de 3. Então, vou desenhar aqui o triângulo ABC novamente, né? Aqui tem até uma ferramenta. Então, aqui a gente tem o triângulo ABC, peraí. Aqui mede x, aqui mede raiz de 3 e aqui mede 30 graus. Nesse caso, nós temos um triângulo retângulo, um ângulo, um lado e o outro lado eu quero descobrir. Então, a gente vai ter que usar aqui as razões trigonométricas. Como eu estou querendo descobrir o cateto oposto e eu já tenho o cateto adjacente, então nós vamos usar a ferramenta da tangente. Então, nós vamos fazer tangente de 30 graus, que é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, que é igual a x dividido por raiz de 3. Lembra? Então, quando a gente tiver cateto oposto e cateto adjacente, a gente usa tangente. Como o ângulo é 30, tangente de 30. Tangente de 30 na tabela trigonométrica é raiz de 3 sobre 3. E aqui é x sobre raiz de 3. Agora, nós vamos multiplicar cruzado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Né? 3 vezes x é 3x. Então, o x é 3 dividido por 3, que é 1. Então, o x é 1. Então, a gente acabou de achar o x aqui, né? Então, o x é igual a 1. Ok? Agora, não dá para achar o y ainda, porque eu não tenho uma outra informação desse triângulo aqui de cima. Eu precisaria, por exemplo, dessa informação aqui, que eu vou chamar de z. Porque com essa informação eu consigo achar o y. Para eu achar essa informação no z, eu posso usar o triângulo de baixo. Porque como aqui é 1, eu consigo achar o z, né? Então, eu vou agora fazer o triângulo aqui, DAC, né? Ou CAD, ou ACD, né? Porque aí eu consigo achar o z, que aí depois sim eu acho o y. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Ó, vamos fazer o triângulo ACD. Vamos lá, ACD. Espera aí, aí nesse caso aqui eu vou ter que, sem usar a ferramenta, né? Sem usar a ferramenta. Então, ACD, espera aí. Pronto, assim e assim. Mais ou menos isso. Está meio tortinho, mas vai essa mesmo. Então, aqui é ACD. Não sei se eu coloquei o contrário, deixa eu ver. Não, tá certinho. O AC a gente achou, é 1, né? O AD é o Z, correto? E aqui é o 45 graus. Então, olha lá, vamos ver os lados que a gente tem. Nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, de novo, nós vamos fazer a tangente de 45 graus, que é o cateto oposto, Z, dividido pelo cateto adjacente, 1. Mas a tangente de 45 é exatamente o número 1. Então, fica 1 é igual a Z sobre 1. Multiplicando aqui, 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, o Z é 1. Ok? Então, a gente acabou de achar o Z, que vale 1. E agora sim, nós vamos fazer o triângulo de cima, que aí no triângulo de cima a gente vai poder descobrir o y, para aí depois somar, né? Agora eu vou fazer aqui embaixo. Vamos lá. Fazer o triângulo de preto. Peraí, deixa eu pensar. Deixa eu ver. Ó, eu tô tentando ver uma maneira de desenhar o triângulo, mas não dá. Desenhar o triângulo com a ferramenta, mas não dá. Então, vamos lá. É mais ou menos isso aqui, ó. Assim, assim e assim, ok? Aproximadamente. Aqui é 90 graus,
aqui é o A, né? ADE, ADE. Ok, aqui é Y e aqui é o Z, que é 1. Então, aqui é 60 graus. Ok, então vamos lá. Nesse caso específico, nós temos o cateto oposto e também o cateto adjacente. Então, de novo, nós vamos fazer tangente de 60 graus, que vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente 1. A tangente de 60 é raiz de 3. Então, fica que a raiz de 3 é igual a y sobre 1, ou seja, o y é raiz de 3. Então, a gente acabou de achar o y, beleza? Então, achando o y, agora a gente consegue achar o CE. Então, o segmento EC é igual ao raiz de 3 mais 1. Ou seja, esse é o segmento EC. Beleza? Então, raiz de 3 mais 1 ou 1 mais raiz de 3, né? Então, é a letra C. Ok? Então, era uma questão realmente clássica de trigonometria. Nós tivemos que usar a tangente de 30, a tangente de 45 e a tangente de 60. Cada hora um triângulo. Bem interessante esse exercício aí. Beleza, então agora vamos para a questão 15 e a última questão do PISM 2020 nas objetivas. Bom, pessoal, vamos aí para a última questão do PISM 1 objetivas, questão número 15, que diz o seguinte. Em um mesmo instante, colocam-se 5 bactérias de um certo tipo em um recipiente e 5 bactérias de um segundo tipo em outro recipiente, representando por F de T a quantidade de bactérias do primeiro tipo e por G de T a do segundo tipo. T minutos após o início do experimento, observa-se que F de T é igual a 9 elevado a T mais 4 e G de T é igual a 5 vezes 3 elevado a T. Após o iniciado experimento, as quantidades de bactérias nos dois recipientes voltam a se igualar quando em ambos recipientes existirem quantas bactérias. Então, eu quero saber o seguinte, né? Essa aqui é a quantidade de bactérias variando no tempo, né? Uma função exponencial. E eu quero descobrir, né, em que momento ela vai se igualar além do instante inicial, porque no instante inicial é igual, é 5. Só que eu quero saber qual é o próximo momento que existe também essa igualdade, né? E eu não quero saber o tempo o tempo exatamente, eu quero saber a quantidade de bactérias, ou seja, eu quero saber quando se igualar de novo, vai se igualar com quantas bactérias? É isso que eu quero saber. Mas primeiro eu tenho que usar as funções no tempo para descobrir em que momento vai ocorrer essa igualdade, ou seja, em que momento, né, vai igualar. Essa que é a grande questão, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a função f de t e nós vamos igualar com a função g de t. E aí a gente vai poder descobrir em que momento ocorre essa igualdade, né? Então, vai ser 9 elevado a t mais 4, que é o f de t, igual a 5 vezes 3 elevado a t. Bom, aqui é o seguinte, nós temos uma função, uma equação exponencial. Numa equação exponencial, a base da potência, o ideal é que ela seja a mesma. Então, eu vou transformar esse 9t em 3 ao quadrado, né? 9 é 3 ao quadrado, então fica assim, 3 ao quadrado elevado a t, né? Mais 4 igual a 5 vezes 3 elevado a t. E aí, a gente vai usar a propriedade da potência, né? Expoente com expoente multiplica. 2 vezes t, 2t. Então, fica 3 elevado a 2t mais 4 é igual a 5 vezes 3 elevado a t. Como a gente tem esse mais aqui, o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer uma mudança de variável. Nós podemos, no lugar de 3 elevado a t, colocar y. E aí, fazendo isso, a gente vai ter uma equação do segundo grau. Por quê? Porque aí 3 elevado a 2t vai ficar y ao quadrado, né? Porque, ó,
3 elevado a t é o y, e esse 2 é o quadrado do y. Mais 4, e o 3 elevado a t vira y. Fica, então, 5y. E aí, então, vamos resolver essa equação do segundo grau. Então, vamos lá. Y ao quadrado, passo 5y para o lado esquerdo, menos 5y mais 4, igual a 0. Vamos resolver o delta. Delta é igual a b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. 5 ao quadrado, ou menos 5 ao quadrado, é 25, menos 4 vezes 4 é 16. E 25 menos 16 é 9. Então, o delta é 9. Descobrindo o delta, agora nós vamos descobrir o y, né? Porque nós estamos achando o y, não é o x. Isso é importante. Nós estamos tentando descobrir o y. Então, y é igual a menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos raiz de delta, ou seja, raiz de 9, sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, y é 5, né? Menos com menos, mais ou menos raiz de 9 é 3, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, nós vamos achar y1, 5 mais 3 sobre 2, vamos usar o mais, 8 sobre 2, que é 4. Então, y é 4. E o y2 vai ser 5 menos 3 sobre 2, ou seja, 2 sobre 2, né? 5 menos 3 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Agora, esse é o y, mas eu quero, na verdade, o 3 elevado a t. Então, a gente tem ali, ó, que 3 elevado a t, 1, é igual ao y1, que é 4, né? E 3 elevado a t2 é igual ao y2, 1. De cara aqui, você já percebe o seguinte. Quando aqui o t2, no caso, né? 3 elevado a t2 é igual a 1. Então, aqui no caso, o t2 seria 0, né? Porque aí 3 elevado a 0, que é 1. Ou seja, esse aqui é o instante inicial, é aquele momento que é 5, ou seja, aquele momento do início do experimento. O segundo momento que existe essa igualdade é quando o 3 elevado a t assume o valor do número 4. Eu não sei o tempo, mas não importa, eu quero saber a quantidade. Então, quando 3 elevado a t for 4, a quantidade vai ser igual. Então, para eu descobrir a quantidade, é só eu pegar ou f de t ou g de t e substituir o 3 elevado a t por 4, que é o segundo momento. Então, eu vou pegar o g de t, que é mais fácil. Ó, o g de t é 5 vezes 3 elevado a t, e o 3 elevado a t é 4, que é o momento que vai igualar. Então, é 5 vezes 4, que é 20. Ou seja, no momento que vai igualar, que eu não sei que horas que é, a quantidade de bactérias vai ser 20. Então, é a letra E. Então, essa é uma questão de equação exponencial aí. Beleza, assim a gente finaliza essa prova aí do PISME. Bom, pessoal, assim a gente termina mais um vídeo aqui do canal. Você pode perceber que a prova do PISME da parte objetiva de 2020 está bem parecida com as provas dos anos anteriores, né? O PISME ele tem essa regularidade de repetir o tipo de questão, principalmente aquela de equação logarítmica, aquela de equação exponencial, aquela de inequação produto, são questões clássicas que caem todo ano. Logaritmo ou exponencial cai todo ano, inequação produto, quociente cai todo ano. Então é uma coisa que, se você focar, você já está garantido ali uma ou duas questões mesmo. A parte de geometria, às vezes cai trigonometria no triângulo retângulo e área, às vezes cai outras coisas envolvendo mais circunferência, enfim. E aí você tem uma abrangência maior. Mas essas de inequação e de logaritmo, você tem que focar, porque é uma coisa que sempre cai, ok? Então, o objetivo do vídeo, além de fazer as questões, foi fazer essa análise também de o tipo de questão que está sempre caindo no PISME. Peço que você se inscreva no canal e dê like e mostre para os seus amigos para impulsionar o canal para que mais vídeos existam, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau!